Está começando mais um programa Deixa Deus curar sua alma, na minha, na sua, na nossa Rádio Esperança. Aqui é a missionária Neuma que está falando. Estarei com você aqui nesta rádio para trazer a palavra de Deus, para juntos falarmos de Deus, do amor sobrenatural dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que você tenha comunhão com Deus, que você venha buscar a face do Todo-Poderoso, que você venha se aproximar dele, porque ele é galardoador daqueles que o buscam e o temem. Deus, ele está à procura de adoradores, de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, está neste momento me ouvindo, que o amor de Deus venha encher o seu coração, que o amor de Deus venha transbordar no seu coração, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, aonde quer que a minha voz alcance, que o amor de Deus venha estar transbordando no seu coração, que o amor de Deus venha estar enchendo a sua vida, que a plenitude de Deus seja na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus empreendimentos. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar a Deus em tempo e fora de tempo. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, venha despertar neste momento, nesta hora, que você venha entender aquilo que Deus tem para a sua vida, que você venha entender que Deus é um Deus bom, um Deus justo, um Deus misericordioso, e as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. É por causa da misericórdia dele que nós estamos de pé. É por causa da bondade dele nas nossas vidas que nós estamos de pé. Quantos neste exato momento estão nos leitos de hospitais? Quantos nesse exato momento estão padecendo, estão sofrendo dores horrorosas, estão gemendo e chorando nos leitos dos hospitais? E nós temos a grata honra, o privilégio, a satisfação de estarmos de pé, de estarmos bem, de estarmos com saúde nas nossas casas. Quantos estão à margem da sociedade, estão marginalizados, estão se prostituindo? Quantos estão passando fome nesse exato momento, estão catando lixo para sobreviver? E nós temos o nosso pão de cada dia. Ainda que nos falte algo, ainda que nos falte alguma coisa, ainda que você sinta desejo de comer alguma coisa diferente e não venha encontrar na sua mesa, mas nosso Deus provedor, ele irá prover tudo e todas as coisas na sua vida. Mas pare para pensar neste momento quantas vidas estão padecendo fome no Brasil e no mundo. Países como a Nigéria, países como Angola sofrem, padecem de fome. Eles estão desesperados sem saber o que fazer. Por isso, eu convido a você neste momento a fazer uma oração junto comigo e a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda fará. Eu clamo, eu conclamo você, eu chamo você neste momento a agradecer por todos os benefícios que Deus tem feito na sua vida, por todas as bênçãos concedidas na sua vida. Mostre para Deus as bênçãos que Ele já entregou nas suas mãos. Convido você nesta hora a fechar os seus olhos, a se concentrar, não importa onde você esteja, na sua casa, no seu trabalho. Vamos juntos fazer uma oração ao Pai, ao nosso Pai, ao nosso Criador, aquele que nos formou, aquele que cuida de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Pai amado, Pai querido, Deus santo e misericordioso, nessa hora nós nos colocamos diante de Ti, Senhor,
e te pedimos perdão pelos nossos erros, as nossas falhas e as nossas transgressões. Senhor, nós somos falhos e pequeninos, mas Tu és grande. Tu és bom, poderoso e misericordioso. Senhor, nos perdoa na nossa ingratidão. Nos perdoa, Senhor Deus, na nossa murmuração, na nossa inquietação. Perdoa, Senhor Deus, a nossa ansiedade. Senhor, que o Senhor venha trabalhar no coração de cada um. Trabalha na ansiedade. Trabalha, Senhor Deus, naquilo que nós não conseguimos fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Senhor, dá uma ordem a favor de cada ouvinte, cada um dentro da sua necessidade. E não somente isso, Senhor, que nós venhamos, papai, agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Tu és o Deus de milagres e Tu és o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Tu és o Deus que abriu o mar vermelho. Tu és o Deus que fez tantos milagres, Senhor. E o Senhor continua a fazer milagres no dia de hoje. Nós tão somente pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar os milagres que o Senhor faz nas nossas vidas todos os dias. Senhor, nós te agradecemos pelo ar que respiramos. Nós te agradecemos pelo dom da vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela comida que nós comemos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela roupa que vestimos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido bom e misericordioso e tem nos mantido de pé. Senhor, eu te peço, abençoa cada vida que está nos ouvindo neste momento, cada vida que está sintonizada aqui na Rádio Esperança, que o Senhor venha cuidar de cada um de forma grandiosa. Que o Senhor venha, que o Senhor continue cuidando, que o Senhor, papai, venha abrir os olhos para que nós possamos enxergar aonde que nós estamos errando, aonde que nós estamos pecando contra Ti, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, não nos deixe enganado, confundido e enganado seja o inimigo das nossas almas. Que o Senhor venha tirar toda a cegueira espiritual dos nossos olhos. Que o Senhor venha tirar, Senhor Deus, todo o comichão dos ouvidos que nos impede de ouvir a verdade. Pai Santo e Pai querido, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em Tuas mãos. Me rendo aos Teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de Ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não Te agrada. Toca-me, Senhor, muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim Tu sejas sempre o maior. Me viste ainda em
conforme decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor, muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelos teus, que o Senhor possa se agradar de mim, que a minha atitude seja igual à do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor, muda quem eu sou. Aleluia. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior, e que em mim tu sejas sempre o maior, e que em mim tu sejas sempre o maior. Eu quero trazer uma palavra para você, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, que está aqui no Salmo 141. O Salmo 141 é o Salmo de Davi que diz: Senhor, clamei a ti, apressa-te a mim, dá ouvidos à minha voz quando clamo a ti. Que a minha oração seja colocada diante de ti como incenso, e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe um vigia, ó Senhor, diante da minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines meu coração para nenhuma coisa má, para praticar obras perversas com homens que trabalham em iniquidade, e não deixes que eu coma das suas iguarias. Que o justo me castigue, isso será uma bondade, e me reprove, isso será um excelente óleo. Que não quebrará minha cabeça, pois ainda assim a minha oração também estará em suas calamidades. Quando seus juízes forem derrubados em lugares pedregosos, eles ouvirão as minhas palavras, pois elas são doces. Nossos ossos são espalhados à boca do túmulo, como quando alguém corta e fende a madeira sobre a terra. Mas os meus olhos estão sobre ti, ó Deus, o Senhor. Em ti está a minha confiança. Não deixes minha alma desamparada. Guarda-me dos laços que eles puseram para mim e das armadilhas dos trabalhadores da iniquidade. Que os perversos caiam em suas próprias redes, enquanto eu, ao mesmo tempo, escape. Meu amado ouvinte, preste atenção no que diz este versículo. Que os perversos caiam em suas próprias redes, enquanto eu, ao mesmo tempo, escape.
Aqui o salmista está dizendo que aquele que luta contra a minha vida, contra a sua vida, caia nas suas próprias redes, que eles venham cair nas suas próprias armadilhas, que eles venham cair no próprio laço armado, que eles venham engolir as palavras de maldição que usaram contra a minha vida, contra a sua vida, e que aquelas palavras voltem para ele, porque tudo aquilo que nós lançamos não volta vazio. E a palavra de Deus diz que aquele que nos amaldiçoar será amaldiçoado. A palavra de Deus também diz aqui no verso 3: põe um vigia, ó Senhor, diante da minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Aqui o Senhor está falando, o salmista está falando aqui, para nós fecharmos a nossa boca, para nós falarmos somente aquilo que traz elevo, somente aquilo que é producente, aquilo que produz algo bom, apenas aquilo que é relevante, que nós venhamos fechar a nossa boca, que o Senhor venha colocar um guarda à nossa boca, para que nós não venhamos a falar aquilo que é desnecessário. Minha amiga ouvinte, meu amigo ouvinte, que você peça a Deus para abrir a sua boca apenas para proferir palavras de bênçãos e não palavras de maldição, para que você venha falar somente aquilo que agrada a Deus, que você peça discernimento a Deus para você não falar palavras torpes, palavras que não edificam, palavras que trazem maldição. Aqui continua o versículo a dizer, o salmista dizer: não inclines meu coração para nenhuma coisa má, para praticar obras perversas com homens que trabalham a iniquidade, e não deixes que eu coma das suas iguarias. Então nós devemos pedir a Deus para que o nosso coração não se incline para coisas más. Nós sabemos que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso, ele não sabe pedir as coisas para Deus. Muitos desejos dos nossos corações não estão de acordo com a vontade de Deus, não estão de acordo com a vontade do Criador. E nós devemos pedir a Deus para que Ele venha nos guardar, para que nós não venhamos praticar obras perversas com homens que trabalham a iniquidade. Aqui ele também fala: e não deixes que eu coma das suas iguarias. Quando Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, quando ele decidiu falar com o mordomo daquele palácio, suplicar para ele que ele não fizesse parte da mesma comida, que ele não comesse a mesma comida, que ele não fizesse parte daquele ritual que estava sendo preparado. Ele fez aquilo porque ele estava se separando para o Senhor, porque ele não queria ser tratado igual aos demais, ele queria se separar. Ele quis fazer um jejum, ele fez um jejum de 21 dias, porque ele achou necessário. Ele sabia que ele não poderia se contaminar com as iguarias do rei. Que nós venhamos pedir a nosso Deus Todo-Poderoso, que nós não venhamos nos contaminar com as iguarias do rei, que nós não venhamos nos contaminar com as coisas que o mundo oferece, as facilidades, a corrupção do mundo, a concupiscência da carne, que nós não venhamos a encher os nossos olhos com as coisas que não satisfazem a Deus, que não agradam a Deus, que nós possamos ter discernimento diante daquilo que não agrada a Deus, diante daquilo que traz tribulação para a nossa mente, para o nosso coração. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que nós saibamos rejeitar aquilo que não é para nós. Que nós saibamos rejeitar aquilo que Deus não tem para mim, não tem para você. Que nós possamos pedir discernimento a Deus em
toda ação, toda atitude que formos tomar. Quando formos tomar uma decisão, que nós não venhamos tomar a decisão de qualquer forma, de qualquer maneira, sem orar, sem apresentar a Deus, sem consultar a Deus primeiro. A palavra de Deus aqui diz no início do Salmo: Senhor, clamei a Ti, apressa-te a mim, dá ouvidos à minha voz quando clamo a Ti. Então, que quando nós viermos a clamar ao Senhor, que nós também saibamos ouvir a resposta que Deus tem para mim, a resposta que Deus tem para você. Que a minha oração, que a sua oração seja colocada diante de Deus como incenso, e que o levantar das minhas mãos, que o levantar das suas mãos como o sacrifício da tarde. Meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, faça um autoexame na sua vida. Faça um autoexame daquilo que você tem feito. O que você tem feito nos últimos dias? O que você tem feito tem agradado a Deus? O que você tem feito tem trazido paz à sua alma ou tem trazido tribulação? Aquilo que você tem apresentado a Deus, você já parou para pensar se é da vontade de Deus que isso ocorra na sua vida? Você já parou para pensar se é isso que Deus tem para você? Que nós possamos fazer um autoexame, que nós possamos entender, compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que nós possamos verdadeiramente entender quando o nosso Pai Celestial está a falar conosco. Que nós possamos compreender quando é a voz de Deus a falar conosco, ou quando é o inimigo tentando turbar a nossa mente e o nosso coração, porque ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, bramando, buscando um a quem possa tragar. O inimigo das nossas almas, ele não veio senão a roubar, a matar e a destruir. E a única função dele é tentar nos destruir. Mas o nosso Deus misericordioso, ele chega primeiro. O nosso Deus misericordioso, ele está ao nosso lado, a nos proteger. Mas para isso, você precisa ter discernimento. Peça discernimento a Deus daquilo que ele tem para a sua vida. Tudo aquilo que você for fazer, apresente a Deus em primeiro lugar. Ofereça a Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O homem se preocupa muito com riquezas, com bens materiais, com status, com tantas coisas aqui da terra, mas esquece de buscar a Deus. Esquece de estar em comunhão com Deus. Cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí.
mas veio a morrer. Eu me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia, esta promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelhecer a terra. Então, meus amados ouvintes, essa é a palavra que eu tinha para trazer no dia de hoje para vocês, e que vocês venham refletir diante daquilo que foi falado, que o amor de Deus, a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus venha estar com cada um de vocês, que a paz, a doce paz de Jesus, a doce paz, as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um, que você possa ter tranquilidade para tomar as decisões necessárias, sempre que for necessário, que a doce paz de Jesus, que o Espírito Santo esteja nesse momento ao seu lado, que as gratas consolações do Espírito Santo estejam com você, que o nosso Deus, que o Espírito Santo de Deus nunca se aparte da sua vida. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus, que Ele seja o seu guia, o seu protetor, o seu escudo, a sua ajuda, a sua fortaleza. Que Ele venha cuidar de cada um, que você possa verdadeiramente entregar sua vida a Deus e depender dEle. Amém.